muito bom dia, espero que vocês estejam bem. Vamos aqui a uma leitura intuitiva geral e vamos ver quem é que nos vai estar a guiar nesta leitura aqui com o oráculo dos mestres ascendidos. Vamos lá ver. O pai, o esposo, o irmão e o filho. Nós temos aqui a energia de Osíris, que nos fala muito de energias familiares, que nos fala muito aqui de saber estar posicionado em várias situações que envolvam um posicionamento seu com categoria, com classe, com harmonia, com inteligência, com poder, com segurança dentro desses patamares, vamos dizer assim, desses lugares que é a estrutura familiar. Saber ser pai, saber ser esposo, saber ser irmão, saber ser filho, saber se colocar nesses degraus da vida sempre que lhe seja necessário. Vamos lá ver aqui então o que é que a espiritualidade nos traz. Deixe ir, deixe-se levar com o fluxo, o movimento natural, integridade e compromisso, abundância, celebração da vida, nos remete muito para a alegria. Mais duas, por favor. Poder, sabedoria, e saíram duas, nós vamos aceitar. Perseverança, saíram aqui duas. E sonhos. Nós podemos estar aqui a falar de alguém que está numa situação nesse momento onde você tem que aprender a se permitir vivenciar com mais fluidez, com mais leveza e mesmo se permitindo estar nessa fluidez, nessa leveza, nesse desprendimento possivelmente de um excesso de preocupação ou de profissionalismo, é como se você, com essa leveza, adquirindo essa leveza, adotando essa leveza, você não perdesse de alguma forma o seu estatuto de compromisso, a sua essência de responsabilidade. Mas há aqui pessoas que estão extremamente a segurar a vida ou algo neste momento na sua vida, com um peso de responsabilidade, um peso de estarem a ser corretos, um peso de estarem a ser perfeitos. E isso pode estar aqui muito conectado com algo que envolve a família, um saber estar no meio de ser perfeito em todas os patamares que é ser família e exige ser perfeito como filho, ser perfeito como marido ou como esposa, ser perfeito como irmão ou como filho. Há aqui uma exigência de si para consigo próprio, que de alguma forma é a espiritualidade acentua aqui uma necessidade de você se permitir relaxar, de descontrair, porque o facto de você acreditar na espiritualidade, acreditar, ter mais fé na espiritualidade e na forma como as coisas vão estar-se desenvereciando, caso você não esteja a segurar as rédeas da vida, não significa que você perdeu o controle ou perdeu a sua integridade, percebe? Há aqui uma abundância, uma fartura que pede celebração,
mas que essa celebração, você sentir-se de alguma forma abundante, você sentir-se abençoado, precisa aqui essencialmente de uma sabedoria que vem através do divino. Eu acredito que há pessoas aqui que são muito inspiradas pela espiritualidade de uma forma ou de outra, da forma como você busca essa inspiração, para que você trabalhe uma celebração interior, faça uma abundância ao que você quer ver frente aos seus olhos, ou uma abundância que na realidade e primordialmente tem que começar dentro de você. E há aqui uma persistência, há aqui caíram-nos 2 cartas a mais, há aqui uma persistência em realizar algum sonho, há aqui uma persistência em estar acreditando que não se está iludindo, que não se está enganando a si próprio. No fim do deck nós ficamos com o arco, com o de marcar o ponto certo. Há aqui pessoas que querem alcançar algo e que de alguma forma você tem aqui. Você tem apoio espiritual, você é guiado espiritualmente e há algo que você quer alcançar dentro de uma estrutura familiar ou ver manifestado dentro de uma estrutura familiar. Um alinhamento familiar onde as pessoas se sabem posicionar nos seus lugares como filhos e esposos, irmãos, pais, mães, onde as pessoas saibam desempenhar o seu papel, ou essencialmente onde você saiba desempenhar esse papel, você consigo próprio, dentro de uma estrutura familiar. Há aqui uma necessidade de não estar tão compromissado com isso, tão compromissado ao ponto de você perder uma esperança, uma fé na espiritualidade e estar a se desvincular de uma energia de positividade, vamos dizer assim, não é? Se bem que a palavra positividade é algo que fere algumas pessoas, vamos dizer que não se desvincular de uma energia de alegria, de satisfação, de estar à espera de que sim, que as coisas vão estar a funcionar e a dar certo. Há aqui uma persistência de você, faça algo renovado, faça algo novo, faça um novo ciclo, faça a realização de um sonho dentro de uma estrutura familiar que abraça você neste momento. Vamos ver o que é que o tarot nos diz. Movimento natural, 9 de copas. Há uma necessidade aqui, essencialmente, de você se permitir deixar fluir várias situações ao seu entorno que possivelmente você é responsável. Você é a pessoa que está aqui com a responsabilidade de estar movimentando opções novas, movimentando rotinas novas, movimentando comportamentos novos, movimentando consciências novas dentro de uma estrutura familiar, como que o fazer ver os outros que é necessário aperfeiçoar aqui dentro da família, da sua família, aperfeiçoar esse ponto, aperfeiçoar ali, ser mais livre aqui, deixar fluir ali, se preocupar mais aqui. Há aqui um trabalho, uma manifestação da sua parte em estar a trazer mudanças, estar a trazer aqui mudanças que você entende que para si são por destino e que pedem aqui um novo ciclo, uma nova forma de caminhar dentro de uma estrutura familiar e essencialmente no sentido de se libertar de algo que tem vindo a caminhar ou que veio a caminhar há uns tempos atrás de uma forma muito insatisfatória, que lhe trouxe mágoas, ferimentos, não é? Integridade, compromisso, a sabedoria. Essa é uma lâmina que nos fala muito de sabedoria. E nós temos aqui o 2 de copas. Estamos sim aqui com a nossa lâmina primordial de Osíris e o 2 de copas. Nós estamos aqui sim a falar de uma estrutura que envolve alguém, de um amor, de uma conexão amorosa, de uma estrutura já construída a nível de família,
onde há aqui no seu entendimento, a necessidade de assumir responsabilidades, de ser mais íntegro, ser mais verdadeiro, ser mais compromissado numa relação afetiva, numa relação conjugal. Cavaleiro de Paus, Pagem de Paus e a Imperatriz. Há aqui uma necessidade de amadurecer, principalmente atitudes, comportamentos, reações face a situações da vida que exigem uma responsabilidade para que a vida corra numa fluidez, principalmente naquilo que envolve projetos, sonhos que têm armazenados e que querem ver deslanchar. Vejo aqui a espiritualidade movimentando nesta conexão, nesta parceria, nessa estrutura familiar, um renovo espiritual. É como se a espiritualidade nesta parceria, ou sua, ou dessa pessoa que está consigo, o campo espiritual dessa pessoa estivesse a entrar em movimento, em ação, naquilo que principalmente essa pessoa nutre dentro de si, quer ver manifestado, quer ver trazer à matéria, quer ver criado. Há aqui uma certa imaturidade, uma falta de crescimento, de entendimento, de responsabilidade também, que está em movimento, que está em ação aqui com o Cavaleiro de Paus, que está a dar os primeiros passos no sentido de estar a nutrir aquilo que é a estrutura familiar, de estar a nutrir aquilo que é a sua família, o que você construiu com essa pessoa, o que vocês nutriram juntos. Nós temos possivelmente aqui conexões de chamas gêmeas, estrela no fim do deck, e que vêm no sentido essencialmente de trazer muitas questões à tona, emocionais, traumas, dores, ferimentos, mágoas, para que possam-se de algum modo definir, possam-se organizar e trazer aqui novamente o lucro, uma leveza, um desprendimento, uma satisfação, uma despreocupação, 10 de copas, a família, nessa estrutura familiar. Há aqui um trabalho bem profundo nisso que compete a energia desta tiragem, nisso que compete sentir-se apto a preencher todas essas categorias dentro daquilo que é família. Há aqui um amadurecimento e uma cura ancestral muito profunda no que compete você estar a olhar para uma família, possivelmente que você tem neste momento, e estar a entender que o filho sabe ser filho, o pai sabe ser pai, a mãe sabe ser mãe, por sua vez o pai também sabe ser filho. Há aqui um emaranhamento de responsabilidades dentro dessa estrutura familiar que ao seu olhar não houve durante um tempo e você se preocupou por isso, e há a espiritualidade a lhe dizer para você se despreocupar mais um pouco, confiar mais na espiritualidade, por facto de você confiar na espiritualidade, dar-se assim um pouco mais de leveza, dar-se assim um pouco mais de satisfação pessoal. Há aqui pessoas que estiveram extremamente preocupadas com essa questão por bastante tempo e esqueceram-se de se sentir bem de si próprias nessa situação. É como se você tivesse se desdobrado de muitas formas para que os outros, a estrutura familiar, o ambiente familiar funcionasse da forma correta e íntegra que você entende que é, e você se esqueceu de se sentir bem você próprio ou própria dentro dessa estrutura. Ok, vamos continuar aqui. Então há aqui uma inteligência, uma sabedoria que é necessário estar a trabalhar em relação a um compromisso, a uma responsabilidade dentro de uma conexão afetiva, amorosa, ou já a estrutura familiar conquistada, com filhos, ali com a nossa Imperatriz no fim do deck. Há aqui pessoas que já têm filhos. Há aqui uma integridade, uma responsabilidade que sim, você deve ter, mas que ao mesmo tempo não se deve esquecer de como você se sente nessa situação. Há aqui a vida a lhe convidar a você se desvincular de um excesso de preocupações,
naquilo que compete ter uma estrutura familiar assertiva, correta, preenchida, uma estrutura familiar de sonho, vamos dizer assim, se desvincular dessa busca preocupante, por alguns momentos, se desvincular disto e se preocupar mais com a forma como você se tem vindo a sentir, com você está feliz nessa situação, você se sente feliz. Preocupe-se mais em sentir-se feliz assim, dentro desta estrutura. Que acho que é o que a espiritualidade está aqui principalmente a dizer, é que o que eu acho que é, você está tão preocupado com o bem-estar de uma estrutura familiar e dos outros, que você se esquece de se você se sente bem ou não nisso, está bem? Celebração da vida, abundância, alegria, satisfação, vitória, nós temos o sol. Há aqui alegria, há aqui caminhos abertos para se manifestar uma alegria, uma satisfação, um bem-estar dentro dessa estrutura, dentro dessa situação, mas contudo há aqui necessidade de você movimentar, e tem a ver com o espiritual. Movimentar a nível espiritual, fazer movimentos a nível espiritual. Há pessoas aqui que possivelmente já fizeram a escolha, já tomaram a decisão, já escolheram, porque há aqui escolhas, em estar a movimentar o seu espírito no sentido de estar-se a desvincular ou de pessoas ou de situações do passado que podem lhe estar influenciando neste momento, lhe aprisionando a nível energético e espiritual. Daí uma dificuldade em estar conseguindo abraçar uma alegria. E há aqui uma evolução do seu espírito, no sentido de você estar a ter um entendimento dos passos, da ascensão, dos movimentos que você tem que dar, da sabedoria que você tem que ter nesta conexão, para você estar a fazer as escolhas futuras que vêm, no sentido de ir buscar alegria, beleza, luz, direcionamento para essa questão aqui, está bem? O poder do divino, sabedoria e o poder do divino, 5 de copas. Há aqui pessoas que estão a sentir-se um bocadinho esmorecidas, com uma falta de acompanhamento espiritual, é a forma como você se sente. Há algo possivelmente que a espiritualidade lhe entrega nesse momento e você sente-se muito desanimado, sente-se que não era bem isso que você pretendia, ou sente que não era bem desta forma que você queria que as coisas se manifestassem, ou se estivessem a se concluir na sua vida. Há aqui uma tristeza, há aqui um esmorecimento, há aqui uma falta de trabalho pessoal, principalmente, em relação a uma sabedoria que a espiritualidade lhe deu, lhe vai entregando, lhe vai trabalhando, lhe vai fazendo evoluir a nível interno. É como se você não estivesse a fazer uso desse aprendizado espiritual, como se você não estivesse a fazer uso dessa força espiritual que está a recair sobre você. Cavaleiro de Copas, 4 de Pentáculos e o Diabo, exatamente. Há aqui um guia, um mentor, há aqui uma espiritualidade a lhe servir, a trabalhar o melhor possível a sua energia, principalmente a energia de estabilidade afetiva, a energia de estabilidade emocional, uma amorosidade, mas é como se você estivesse estagnado, 4 de copas com o diabo, é como se você estivesse aprisionado em um movimento, em uma atitude, em uma crença que você tem aqui que trabalhar mais, essa crença que é positiva, olhar para o copo e ver que o copo não está meio vazio, mas que o copo está quase cheio. Há aqui um olhar de falta de fé face a algo. E há uma necessidade de você se empoderar com aquilo que você tem de espiritual dentro de você. A perseverança e a compensação. Cavaleiro de Copas. Há aqui pessoas que estão que não desistiram, que ainda estão nesta situação, nesta questão, que ainda estão em busca dessa perfeição, dessa família perfeita, ainda estão em busca aqui de um homem perfeito, do marido perfeito, do filho perfeito. Há aqui pessoas que ainda estão à espera dessa questão e que não persistiram, não desistiram ainda.
um cavaleiro de copas, e é como se você, é como se a espiritualidade estivesse abrindo caminhos, estivesse direcionando para você ofertas, no sentido de você estar-se a sentir aqui renovado face a muita ansiedade, a muita preocupação e a muito desgaste. Para algumas pessoas eu vejo aqui você tendo caminhos abertos para estar de alguma forma aqui conhecendo novas pessoas, para quem está aberto e apto a isso. E saindo-se, desvinculando de uma situação que lhe gera muito desgaste, o que mexe muito com o seu sistema nervoso e que lhe traz muitas preocupações. Para outras pessoas eu vejo aqui você tendo a oportunidade, você tendo o direcionamento da espiritualidade para estar se renovando internamente de preocupações, de desgaste, se desvinculando de situações, se desvinculando de preocupações, de mesquinhices, de ansiedades, de nervosismos que não agregam nada na busca da alegria nessa conexão, nesta estrutura familiar. E você renovando, você começando aqui do zero, principalmente na forma como você vai estar a olhar para essa situação e a sentir-se nessa situação, a forma como vai estar a comunicar dentro desta situação, tá bem? Vamos ver aqui os sonhos. Um bem coletivo. Há aqui uma preocupação, os sonhos e o bem coletivo, por estar aqui a ter uma estrutura familiar satisfatória, mas essa satisfação não é só para consigo. Há aqui pessoas que querem uma satisfação para uma estrutura familiar completa. Você é alguém que tem uma forma de amar muito ampla e não se preocupa somente consigo. A temperança. Saímos aqui a temperança. Vejo que há algo que pede aqui cura, que pede tempo, que pede equilíbrio, que pede uma energia de mais tranquilidade, de mais paz, que pede que você saiba esperar. Há aqui algo que está sendo trabalhado a nível espiritual, no sentido das pessoas estarem a aprender-se a sentir bem consigo próprias, primordialmente para depois estarem numa conexão, onde você, sentindo-se bem consigo própria, numa conexão, você vai estar-se a sentir bem também. Trabalhar a sua espiritualidade, trabalhar a sua fé, fazer uso do seu conhecimento, no sentido de estar-se a abrir canais, a abrir portais energéticos para que se efetue uma cura nessa questão, nessa família, seja lá o que for, nessa situação que envolve marido, esposo, filho, filhas, irmãos, para que se libertam aqui essencialmente de conflitos. 5 de paus, 7 de paus e 7 de espadas. Há aqui conflitos, dificuldades que você tem vindo a passar, que você tem se auto-sabotado, se auto-enganado, se auto-prejudicado e tem arranjado cada vez mais embaraços para a sua vida, mais desafios para a sua vida, muitas vezes por causa de um externo, por causa dos outros, por causa da busca do estar bem ou do alinhar-se com as estruturas familiares, com elementos familiares que poderão ter se afastado. E é como se a espiritualidade nos dissesse que há uma questão aqui que é mais importante do que irmãos que não se falam, filhos que estão afastados, relacionamentos que findaram, que as coisas não ficaram bem esclarecidas, que mantém ainda uma sensação de perda dentro da sua alma, uma sensação de esmorecimento, uma certa nostalgia de algo de um passado que não ficou bem esclarecido. É como se a espiritualidade dissesse aqui que há uma necessidade de você se preocupar neste momento consigo próprio, com a sua cura, com o seu bem-estar, com a sua harmonia, com o seu equilíbrio, e não tentar remendar, não estar a tentar aí corrigir situações do passado que foram aquilo que tiveram que ser. Há aqui para algumas pessoas, há aqui pessoas que têm estrutura familiar na qual estão a buscar uma perfeição dentro dela
E é como se a espiritualidade dissesse para você primeiro pensar o quanto você se sente bem dentro dessa estrutura e trabalhar uma satisfação pessoal, se desvincular de um excesso de preocupações, de desgastes, e após esse passo estar aí sim abrindo portais e caminhos para uma cura, uma paz, uma alegria dentro dessa estrutura. Para outras pessoas há aqui uma preocupação em relação a algo que você perdeu ou algo que se desestruturou a nível familiar, onde algumas pessoas aqui deixaram de comunicar, deixaram de falar, deixaram de ser... de interagir com elementos da sua família no passado, e é como se a espiritualidade dissesse que para você se concentrar em si agora, porque as coisas foram da forma como tiveram que ser, você não é responsável por o bem-estar de todos. Se as coisas aconteceram desta maneira, houve um livre-arbítrio da outra parte para estar a escolher assim, está bem? Você não é responsável para estar a trazer a paz, a harmonia e a satisfação a todos os elementos da sua família. Ok? Vamos ver aqui o que a espiritualidade nos traz com o oráculo da Lua. A energia está a ganhar momento. Há algo aqui que está a crescer. Há algo aqui que está a expandir. Há algo aqui que está a se formar. Mais uma. O novo ciclo se inicia, o novo ciclo romântico dentro desta estrutura familiar. Há aqui algo que está a ser renovado, possivelmente. Acredito no impossível. E vamos tirar só mais uma. Há aqui algo que está a ser equilibrado, está a ser balanceado pela espiritualidade. Algo que não lhe cabe a si, como ser humano, estar a endireitar, a corrigir. Não lhe cabe a si. Ok? Não lhe cabe aqui. Se só lhe cabe somente você estar indo buscar um posicionamento que lhe traga satisfação a si, que você se sinta bem. Espero uma mudança poderosa. Espero aqui uma mudança poderosa. Vem algo aqui diferente, vem algo aqui novo. Os seus sonhos necessitam de um plano. Nossa última lâmina falava aqui de sonhos, realização de sonhos. Pessoas que pretendem estar a ver aqui, de alguma forma, uma alegria, uma plenitude dentro de uma estrutura familiar. O seu sonho, a sua realização é ver uma estrutura familiar bem arquitetada, feliz, segura, estabilizada, com compromissos, com integridade, com respeito, com valores. Uma estrutura familiar curada. E você de alguma forma aqui se sentindo seguro, se sentindo firme, se sentindo abraçado, acompanhado numa energia de segurança e estabilidade com alguém. Tá bem, meus amores? E foi esta a nossa leitura geral intuitiva. Eu espero ter ajudado de coração. Já sabe, deixe sempre o seu like como forma de gratidão. Um abraço a todos, gratidão.